Olá, você que está conosco, é o Projeto Eureka, chegando com o espanhol, língua estrangeira moderna. Traz informações muito oportunas no programa de hoje. A primeira fica por conta da UEL, Universidade Estadual de Londrina, e a discussão do sistema de vagas preferenciais das cotas. Discussão feita com a comunidade para que, neste ano, exista todo o processo de cotas na UEL. Então, é importante, sim, que você, estudante da rede pública, esteja a par do que se discute e participe dessa boa discussão. O TFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, não só campus Curitiba, mas os vários campos espalhados pelo estado, também estão abertos a opiniões, a questionamentos, a discussão sua sobre o sistema de cotas, de vagas preferenciais e outras situações interessantes. Há de lembrarmos e de entendermos que a UTFPR é a primeira universidade tecnológica do Brasil e está em contínuo processo de expansão. Daí a importância de acompanhar os novos cursos, sempre nos vestibulares de inverno e de verão a cada ano, principalmente no próximo. Teremos uma variedade, uma gama interessante. Olha, um passarinho me contou que letras está a caminho. Que notícia muito valiosa, em particular para este que vos fala, que é da área de letras. A terceira informação fica por conta da UFPR, Universidade Federal do Paraná, que mudou o seu sistema de cotas para o vestibular desse ano. Relembrando sempre que as cotas na UFPR só valem para a segunda fase. Então, na primeira fase, todos entram com a mesma situação, democraticamente amparados da mesma forma. Na segunda, sim, aí existem as vagas preferenciais. E neste ano, como se dará o processo que surgiu em 2004? Neste ano, diferentemente dos anos anteriores, se houver sobra de vagas preferenciais para negros, para afrodescendentes, sim, estas vagas voltarão para as cotas sociais, para os estudantes da rede pública. Para aí sim, havendo sobra nos dois sistemas de vagas preferenciais, elas retornarem à concorrência geral. É muito oportuno porque só no ano passado sobraram 536 vagas que podem e devem ser reaproveitadas pelo aluno da rede pública. Então, bom trabalho, esforço e estudo e o espanhol com vocês, com a professora Ana Maria Carbonell. Estamos aqui para mais uma aulinha de espanhol. Hoje vai ser uma aulinha como a nossa aula passada, que mescla um pouquinho de interpretação de texto com vocabulário. A gente vai trabalhar aquelas palavrinhas que elas parecem uma coisa, mas são outras. Antes, vamos para a nossa aulinha de interpretação de texto, fazendo aquele esqueminha. Primeiro eu leio o texto com vocês, daí a gente pensa na ideia do texto e daí trabalha a questão aí referente ao texto. Então vamos lá? Bocados a nuestra salud. Leches enriquecidas com cálcio, minerales e ácidos graxos insaturados ômega 3. Iogures com micro-organismos vivos. Galletas e cereais ricos em fibra. Chicles e caramelos sem açúcar. Sumos vitaminados e pastas sem glúten são alguns exemplos de uma nova variedade de produtos chamados alimentos funcionales. Desde há anos, os consumidores têm uma maior preocupação por desfrutar de uma boa saúde a través da dieta. Já não basta com que os alimentos sejam sanos e seguros. Se busca neles uma ação preventiva e terapêutica. Neste contexto, han surgido estes alimentos que, además de proporcionar uma nutrição adequada, afetam beneficiosamente a uma ou várias funções do organismo, melhoram a saúde do indivíduo e reduzem o risco de contrair enfermedades. Entre eles se encontram os procedentes de organismos modificados geneticamente, transgênicos, os que possuem uma estrutura molecular nova, os que procedem de micro-organismos, os derivados de animais e plantas em cuya reprodução se empleiam métodos não tradicionais e os obtenidos com novos processos de produção que não impliquem cambios em la composição de los alimentos. Aí na fonte nós temos que esse texto é adaptado da muito interessante, a nossa super interessante. Então vamos lá para aquele resuminho do texto pensar. Só rapidinho o que trata o texto. Ele mostra, já no início, vários alimentos que podem afetar o nosso organismo de maneira benéfica. E depois ele comenta a respeito de alimentos transgênicos, dos geneticamente modificados.
e ele mostra, segundo o autor do texto, que esses alimentos podem ser benéficos. Ele não diz que são, eles podem ser benéficos à saúde. Então vamos lá. O consumidor, segundo o texto, está interessado em alimentos saudáveis e seguros e que também têm uma ação preventiva e terapêutica. Vamos para a nossa primeira questão. De acordo com o texto, é correto afirmar: os consumidores estão preocupados em seguir uma alimentação que tem ação preventiva e terapêutica. Letra B. Os consumidores não estão interessados em conhecer uma dieta à base de alimentos transgênicos. Os consumidores querem manter a saúde sem a necessidade de fazer dieta, na letra C. Letra D. Os consumidores preocupam-se com o efeito das modificações genéticas nos alimentos. Os consumidores contentam-se com alimentos sadios e seguros. Aí na letra A, ele diz justamente o que nós temos no texto: ação preventiva e terapêutica. Pode ser? Pode, mas nós temos que analisar as questões. Letra B. Os consumidores não estão interessados em conhecer uma dieta à base de alimentos transgênicos. Na letra B, ela pode ser um pouquinho enganosa se você não prestar muito atenção no que está contido no texto e pensar nos conceitos que a gente tem fora do texto. Lembre-se, a tua interpretação é do texto, não tem nada a ver com o que você tem fora do texto. Então, o consumidor está interessado ou não está interessado? No texto não diz isso, só diz que o autor ele é a favor do alimento transgênico. Os consumidores querem manter a saúde sem a necessidade de fazer dieta, na letra C. Ele não diz que é com a necessidade ou sem a necessidade. Eles querem ter uma alimentação saudável, eles querem que essa alimentação tenha uma ação preventiva e terapêutica, mas não fala diretamente se isso tem que ser através da dieta. Os consumidores preocupam-se com o efeito das modificações genéticas nos alimentos. Vejam, nessa letra D, a gente volta no que foi afirmado na letra B, que é a questão dos genéticos. Eles não estão preocupados ou deixam de estar. É o autor do texto que expõe a opinião dele e não mostra das outras pessoas. Os consumidores contentam-se com alimentos sadios e seguros. Na letra E, os alimentos eles devem ser só sadios e seguros? Não. Segundo o autor do texto, tem que ter algumas outras situações que são necessárias. Ação preventiva e terapêutica, que é o que a gente tem lá na letra A. Então, a resposta é a letra A. Próxima questão. E neste contexto, han surgido estes alimentos, que además de proporcionar uma nutrição adequada, afetam beneficiosamente a uma ou várias funções do organismo, melhoram a saúde do indivíduo e reduzem o risco de contrair enfermidades. Então, vejam, essa expressão que está grifada aí, estes alimentos, está retomando alguma coisa que já foi dita. Quais são esses alimentos, quais são esses elementos que a gente tem aí no texto que afetam de maneira positiva ao organismo? Vou ler para vocês as alternativas e depois a gente volta comentando, certo? La expresión estos alimentos de la frase arriba mencionada se refiere en el texto a los alimentos no enriquecidos com cálcio e minerales. Letra B, solamente a los alimentos transgênicos. Letra C, a los microorganismos que compõem los alimentos. Letra D, solamente a los alimentos sanos e seguros. Ou letra E, a los llamados alimentos funcionais. Então, veja, naquele trecho que a gente tinha no enunciado, a gente falou estes alimentos, retoma o que foi dito anteriormente, mas retoma só uma parte do que foi dito anteriormente. Como a gente tem algumas alternativas, ou o contexto todo dos alimentos? Na verdade, retoma esse contexto todo dos alimentos, que é o que a gente tem na letra E, que resume toda essa ideia, está tratando todos os alimentos, mas resume toda essa ideia em alimentos funcionais. Então, todos aqueles alimentos que a gente tinha nas primeiras linhas do texto, que eram 3, 4 linhas falando de vários alimentos, está resumido por alimentos funcionais, que é o que você tem na letra E. Muito bem. Então, vamos lá para a nossa última questão referente a esse texto. Ya no basta com que os alimentos sejam sanos e seguros,
se busque neles uma ação preventiva e terapêutica. A frase que expressa o equivalente a la mencionada arriba é: además de ser sanos e seguros, os alimentos devem ter uma ação preventiva e terapêutica. Letra B. Como os alimentos já não são sanos nem seguros, se busque neles uma ação preventiva e terapêutica. Letra C. Se busquem os alimentos uma ação preventiva e terapêutica, porque han deixado de ser sanos e seguros. Letra D. Se os alimentos já não são sanos nem seguros, por lo menos devem ter uma ação preventiva e terapêutica. E letra E. Os alimentos que não têm ação preventiva nem terapêutica devem ser sanos e seguros. Então, se você lembrar o que a gente comentou desde o resuminho do texto até nas questões que a gente foi resolvendo até agora, o que a gente tinha? Um conjunto de situações que as pessoas querem nos alimentos. Qual é esse conjunto? Ser saudável e seguro e ação preventiva e terapêutica. A única alternativa que você encontra a fusão dessas duas ideias é na letra A, que diz que, ademais, além de ser sanos e seguros, eles devem ter ação preventiva e terapêutica. As outras alternativas, elas vão excluir uma coisa ou outra. Ou vão dizer que ele tem que ser sano e seguro, ou que ele tem que ter ação preventiva e terapêutica. Então, vejam como o que me ajudou a resolver uma questão me leva a responder a outra, certinho? No próximo bloco, aí, daqui a pouquinho, nós vamos trabalhar com vocabulário. Até daqui a pouco.